E aí, pessoal, então nesse vídeo eu vou contar um pouco da história do livro O Livreiro de Cabul, da autora Orne Sastaísta, onde essa autora é uma norueguesa, jornalista, que viveu em algumas áreas de conflito. No caso desse livro, ela viveu ali 2001 para 2002, quando estava no final do governo talibã no Afeganistão. Lembrando que o Talibã voltou a governar o Afeganistão este ano, né? E ela conta as suas vivências com a família que ela pegou amizade, a família de Sultan. Sultan, o dono da livraria, vindo aí, né, de uma família de classe média, um homem culto que falava inglês fluentemente, falava Dari, né, que é um dialeto persa, assim, inclusive ensinava Dari a diplomatas que o procuravam. Tá, mas vamos contar um pouquinho dessa história, né? Esse livro eu comecei a ler semana passada. À medida que eu for lendo as histórias desse livro, eu vou contando para vocês aqui. Então, essa é a ideia dessa nova playlist. Acabando esse livro, podemos pegar um que eu li anteriormente, vou reler, né, sobre imigrantes, algumas histórias de imigrantes. Eu, como professor de geografia, eu me interesso muito por esses livros. Não são livros assim científicos, né, mas são livros que contam ali meio que autobiográficos, que contam a história e as vivências das pessoas em determinada época, um contexto geopolítico diferente, né? E nesse caso, o contexto geopolítico histórico é do início dos anos 2000. Então vamos para o livro. Bom, a autora, ela a princípio ela se encontra com a Frente de Libertação do Norte, que se encontra ali na divisa, né, do Afeganistão com o Tajiquistão. Eu vou pegar umas colinhas aqui, tá, pessoal, para olhar de vez em quando o resuminho que eu fiz, da parte que eu li. Tá? E a princípio ela passa 6 semanas aí com essa aliança do norte. O Afeganistão é um país que está no Oriente Médio, não tem saída para o mar, tem alguns vizinhos poderosos, como por exemplo o Paquistão, bem próximo, que tem a bomba atômica, tem a China bem próximo também. Tá? E a autora ela passa 6 semanas ali com essa frente, com essa aliança do norte. Nessas 6 semanas ela dorme no chão, ela dorme em cabanas de barro. E quando o Talibã cai, ela chega em Cabul. E chegando em Cabul, ela faz aí uma amizade com o sultão. Essa amizade com o sultão, né, um cara que tem uma livraria e ela escritora, deu muito certo, né? Quando a autora ela fala para a sultã que quer escrever um livro sobre aquela realidade, sobre o que estava acontecendo e pede, né, se sultã pode ajudá-la, o sultã logo se dispõe. Não, você pode ficar aqui na minha casa, pode ficar com a minha família, todo mundo vai te tratar muito bem. E começa o livro dessa forma, né? Onde Sultã a convida para um jantar, onde o sultão já instruiu toda a família que deveriam atender os pedidos da autora e ela se sente muito bem tratada. Inclusive, né, sultão, como líder da família, determina que se alguém por acaso não a tratasse bem, seria castigado. E todos obedecem o líder da família. Tá? Lembrando que era uma sociedade islâmica e o sultão, mesmo sendo um cara amante de livros, com leituras de várias ideologias e de várias culturas, ele estava ali inserido num contexto, né, conservador daquele período. E justamente, né, um contexto conservador ligado ao islamismo, uma cultura que não é muito assim aberto a liberdades com relação às mulheres. Tá? Lembrando que o conservadorismo é bem discutido. Conservadorismo não precisa ser só necessariamente coisas ruins, né? Tem coisas boas no conservadorismo, mas isso é uma outra discussão. Nesse caso em específico, o conservadorismo ligado àquela cultura islâmica em específico era bem ruim para as mulheres, né? E aí, continuando, né? Sultã tinha uma família de classe média, uma família que era, né, gostava de livros também, a sua filha falava inglês, o seu filho falava inglês,
o seu filho comentava com a autora ali os seus medos, suas paixões, né, com relação à sua própria cultura, com relação a Deus, mas o que revoltava mesmo a autora era como as mulheres eram tratadas naquele período. Aí se você perguntar, mas ela era mulher, né? Como é que ela era tratada? Ela era vista como uma pessoa híbrida, uma pessoa com poderes. Ela podia trafegar tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Mas as mulheres em si eram tratadas ali com um machismo tremendo, onde havia uma crença numa suposta superioridade aí, masculina. E isso incomodava muito a autora. A autora, inclusive, ela vivenciou um pouco do que é ser mulher, do que foi ser mulher em Cabul, lá no início dos anos 2000. Ela usou a burca, que incomodava bastante. Mas, por outro lado, se ela usasse a burca, ninguém incomodaria ela. Lembrando que ela era uma estrangeira em solo afegão, né? E a burca dava certo um pouco de liberdade para transitar pelo centro da cidade, sem, por exemplo, a polícia religiosa incomodá-la. Ela pegava ônibus, ela pegava táxi, mas ela sentiu na pele um pouco de como as mulheres são tratadas, ou eram tratadas naquele período, né? Por exemplo, pegar um ônibus e você ter que se acomodar nos 3 últimos bancos. Mesmo se os bancos da frente tiverem espaço, né, as mulheres teriam que ficar nos 3 últimos bancos, mesmo se for apertada junto com as outras. Ou pegar um táxi, e aí se entrar um homem junto desse táxi, ela ter que sair do banco de trás e ir no porta-mala, porque as mulheres não poderiam, no táxi, e junto no mesmo banco, tendo ao lado um homem. Uma coisa totalmente surreal, né? Uma coisa que a gente, quando lê, a gente fala o quê? Mas ela vivenciou um pouco dessa cultura, né? Então, a autora, ela estava numa família de classe média, não era uma família pobre, porque não faltava alimentos. O sultão, um cara que tem uma livraria, né? Inclusive nas conversas reclamou muito, né, do que acontecia no país dele nos anos 90, anteriormente, nos anos 80, quando os russos invadiram o Afeganistão, com ali tentando ali, né, implantar ali um socialismo, um comunismo a princípio. Ele reclamou, primeiro os comunistas queimaram os livros, depois foram os riads, né, mujahedins, que queimaram os livros. Lembrando que mujahedin é o cara que luta na guerra santa islâmica chamada jihad, tá certo? Então jihad é a guerra santa e mujahedin, o cara que luta nessa guerra sâmica, numa cultura islâmica mais extrema, tá? E esses mujahedins normalmente são pessoas sem muito conhecimento, sem muita leitura, né? São pessoas que são peões ali no tabuleiro dos líderes dos grupos terroristas, como o Afeganistão, a Al-Qaeda e assim por diante. Aí nessa conversa, Sultan reclama, né? Os mujahedins também queimaram os meus livros. Depois o pessoal do Talibã também queimaram os meus livros, porque Sultan era um amante de livros. Ele lia livros socialistas, ele lia livros mercadológicos mais liberais, e ele procurava vender na sua livraria esses livros, né? Quando os talibãs queimaram parte dos seus livros na sua biblioteca, ele escondeu esses livros num compartimento mais secreto, visto que a polícia do Talibã, do governo talibanês da época, mal sabiam ler, mas ele entendia as imagens, né? E quando ele pegava os livros com imagens que não condiziam com o que eles pensam, eles queimavam. Aqueles livros sem muitas imagens, mesmo se fosse ali, por exemplo, um livro de uma outra ideologia, uma outra cultura, eles não queimavam porque não entendiam, né? Então, a cultura é bem pobre desse pessoal do Talibã naquele início de ano 2000, tá? Lembrando que a história que eu estou contando para vocês é uma história que retrata ali, né, um aspecto histórico, geográfico, geopolítico do início dos anos 2000, quando o Talibã sai do poder e se instaura ali um novo governo democrático liderado pelos Estados Unidos. Tá? Uma história interessante é justamente a questão de um segundo casamento de Sultan.
Mesmo o sultão sendo um cara que tem muito conhecimento, muita leitura de diversas culturas, ele está inserido ali numa cultura conservadora islâmica, onde era normal que se tivesse outros casamentos fora o seu principal. Sultão era casado já há 20 anos com a Chafira, sua primeira esposa, uma esposa leitora, uma esposa professora com bom conhecimento, e era costume daquele período, quando o cara queria, né, se casar, ele se aconselhasse com as pessoas mais velhas, com as mães ou com os pais. Sultão não fugia a essa cultura. Sultão foi pedir a opinião da mãe. A mãe falou: não, não é necessário, sua esposa te satisfaz, né? A mãe de Sultão era muito feliz com a nora que tinha, com a atual esposa de Sultão, tá? Mas Sultão não desistiu, foi se aconselhar com os irmãos, com as irmãs, e nenhum aprovou ali um segundo casamento. Mas, independente de aprovação ou não, Sultão era o chefe da família e decidiu partir para um segundo casamento, né? E era um costume que os casamentos fossem do mesmo clã, da mesma família, de preferência as primas. Então o Sultão conheceu Sônia, uma bela jovem de 16 anos. A Sônia era uma prima distante de Sultão, visto que a mãe de Sônia era prima da mãe de Sultão, né? Mas a Sônia e seu irmão tratavam o Sultão como um tio, né? Sultão era um homem de 50 e poucos anos, Sônia tinha 16 anos. Então o Sultão chega na família de Sônia. O pai de Sônia era um cara paraplégico, né? Um cara que ficou em cadeira de roda porque se envolveu numa briga de facas em Cabul, lá no início dos anos 2000. E era uma família pobre, uma família que precisava de uma ajuda financeira. E Sultão, percebendo isso, chegou a princípio. Ele não se declarou que era o pretendente, mas depois ele abriu o jogo, né? Sultão abriu o jogo, fez ali uma oferta para os pais aceitaram a oferta, né? E a oferta, vou olhar minha colinha aqui, foi um anel, um colar, brincos e um bracelete, tudo em ouro. Quanta roupa a família quisesse, 300 quilos de arroz, 150 quilos de óleo de cozinha, uma vaca, alguns carneiros e 15 milhões de afeganes. Né? Eu fiz a conversão, né, desses 15 milhões de afeganes, hoje dariam uns R$2.180. Os pais aceitaram, lembrando que os pais não eram obrigados a aceitar, nem a própria Sônia era obrigada a aceitar, mas os pais aceitaram, acharam a oferta muito boa. O irmão foi correndo contar para Sônia. Sônia chorou porque ela não queria aquele casamento, ela não queria Sultão, né? Ela via Sultão como seu tio de 50 e poucos anos e uma moça de 16 anos, nada mais normal que não quisesse aquele casamento. Porém, na cabeça de Sônia se passou vários pensamentos, que aquele dinheiro iria ajudar a família, né, que a família dela iria viver bem, que os pais iriam viver melhor, que os irmãos iriam viver melhor. E Sônia se cala perante o pedido de Sultão, né? E quem cala, consente, né? Para vocês verem, né? É uma cultura diferente, um casamento ali combinado, né? Totalmente outra situação diferente da nossa aqui, né? Então, para encerrar essa primeira parte desse vídeo, vou falar quando o Sultão chegou para contar ali a sua família e a esposa que teria um segundo casamento, né? Então o Sultão chegou para a família e falou, né, que iria se casar novamente. A princípio a mãe, as irmãs, os irmãos, a própria esposa Chafira não levou a sério, né? Porque não era muito comum quando a mãe fala não para o filho mesmo assim ir lá, né, sem um consentimento da mãe. Mas Sultão foi sem um consentimento da mãe, né? A família mesmo só levou a sério quando o Sultão ali mostrou o lenço e os doces que o pretendente ganha dos pais da noiva como prova de noivado. Aí a família levou a sério. Chafira, a esposa, chorou durante 20 dias, né? Mas ali o casamento já iria acontecer.
Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo. Quando a gente vê essas histórias assim, né, de outra cultura, uma cultura islâmica, para nós é uma coisa surreal, realmente é, né? Mas, né, é o nosso mundo, que tem uma diversidade gigantesca, cultural, étnica, e devemos conhecê-lo um pouco melhor. Tá? Então, no próximo vídeo, semana que vem, eu quero fazer esses vídeos, pelo menos um por semana. Contaria aí outras histórias de Sultan, de sua família, de Cabul, né, Afeganistão, início dos anos 2000. Tá? E até a próxima. Obrigado.